Você falou que tem uma opinião pessoal e uma opinião como profissional no caso do Lula. Sim. E eu, poucas oportunidades eu conversei com um advogado. Eu converso muito com. Tem minha madrasta, que ela é advogada também, mas a gente não conversou muito a fundo, até pela ter uma opinião formada pessoal muito Aham. na situação. Mas como é que você Assim, enxerga Veja só. o caso Lula? Porque assim, ele é inocente ou não é? O que é que você acha? Eu vou lhe dar uma opinião. Eu vou lhe dar uma opinião baseada em fatos. Como advogado. Imagine que você, Deus me livre e guarde, acaba cometendo um crime. E a pessoa que vai te julgar, que é o juiz, chega pro órgão acusador e fala: faça isso, isso e aquilo, que se você fizer isso, você vai conseguir o que você quer. Por debaixo dos panos. Seu advogado não tem acesso a isso daí. Ou seja, sua acusação já está feita. Foi isso que aconteceu com o caso dele. Ele era o dono do sítio, ele era dono do triplex. Isso é um outro fato. Ele não precisava disso para ser condenado. A verdade é uma só. E existiu manipulação. Existe ilegalidades no processo. Claro, existiu manipulação. Isso não é teoria da conspiração, isso não é devaneio, eu não estou me posicionando politicamente, não tem nada disso. Eu estou analisando os fatos De forma jurídica. de forma jurídica. E existiu um coluio entre o Ministério Público, na forma do promotor, e Sérgio Moro. Isso de fato existiu. E isso manchou todo o processo. E que tá dizendo isso não foi eu, né? Foram Tanto eles. que todos os processos foram anulados, né? Sim. Todos os processos foram anulados. É legal você falar isso porque as pessoas às vezes pegam a opinião própria. Eu sou um cara mais voltado à esquerda. Dizer que ele é inocente, não vou botar a mão no fogo. Não vou botar a mão no fogo. Mas realmente você vê um processo que tem uma mídia muito toda em cima negativa para quem tá sofrendo a acusação. E aí você descobre que realmente tem esse... Aí você acaba até duvidando de fato se ele tava... assim, o direito, ele pode influenciar em diversos setores, como na política. Então, a partir do momento que você barra a candidatura de um Lula, presidente. por exemplo, você mexe com muita coisa. Tem muito interesse envolvido, muita coisa. E naquelas eleições em específico, ia dar ele. Ia daí, fato. Entende? Então, eu não estou dizendo que ele é inocente, que ele é culpado, que não estou dizendo em relação a Tem que isso. ser no juiz, né? Entendeu? Não entra nesse Mas existia um interesse político muito forte. Muito forte. interesses de outros... Interesses De escusos, vamos dizer isso mesmo. Interesses de outros... Existia um interesse político em aquilo tudo que envolveu. E eu acho que houve uma aberração jurídica. E eu falo isso muito doído porque eu vejo isso no meu dia a dia. Acontece muito, né? Muito. Você chega na audiência, você entra no cartório, lá na sala de audiência, Tá promotor, juiz trocando ideia. dentro do gabinete do juiz. É foda. Dentro do gabinete do juiz, e aí não sei quem diz, o que você acha disso? Não sei o que. Se eles são amigos pessoais fora da vida deles, é problema deles. Mas você percebe que existe uma relação muito pessoal, entende? O advogado é um estranho. O promotor, você chega na sala de audiência, tá o juiz sentado na mesa dele e o promotor do lado. Eu não concordo com isso. De fato. Entende? Então, pense que eu estou falando do Tribunal de Justiça da Bahia. Aqui. Que envolve a vida do meu cliente apenas. Imagine uma situação dessa. Que envolve interesses do país todo. De muita gente, irmão. De muita gente. Do mundo todo, do mundo assim dizer. todo, do mundo todo. Isso influencia uma cadeia de fatores, de empresas, de aspirações políticas, de X, de Y. Enfim, é muita coisa que tem em jogo. E o sistema judiciário, ele, como eu vinha falando para você, é possível uma ditadura do judiciário. É possível. Se o judiciário determinar, tem que cumprir. É a maior instância, né? Ordem judicial não se discute, ordem judicial se cumpre. Se você não gostou, recorra. Procure seu advogado e recua. E o fato dele ter aceitado ser ministro depois, eu acho que é um fator muito agravante, Não, né? ali foi uma jogada política dele também. Queria se promover politicamente. Queria se blindar. Aquele momento que ele aceitou ser ministro foi o caso do foro privilegiado. Ele também quis se blindar, assim, certo ou errado, ele utilizou da tática dele, né? Sim. Mas a situação, eu fico perplexo com as pessoas que são envolvidas com o direito e falam bem de Sérgio Moro.
é demais. Aí, Demais, né, velho? ele de herói não tem nada. Nada. Eu só vejo ele como querendo se promover, sabe, Vitinho? É assim que eu enxergo. Ele quis promover e alçar o que ele tá tentando agora, que é ser candidato a presidente. Tal, sem chance, na minha visão. Como assim, eu gosto muito de política, é uma parada que sempre me envolve. Como eu falei, tem um lado voltado mais para a esquerda, quando se diz respeito às pautas sociais. Mas em alguns aspectos eu sempre olho o lado da direita, principalmente em alguns dados econômicos. Eu sou muito ligado à pauta social. Eu sempre defendo a pauta social, que eu acho que é o grande problema do Brasil hoje, é a desigualdade social. Sim. Eu acho que o que leva ao crime, ao tráfico, tudo é a desigualdade social. Certo. A gente corrigindo isso, eu acho que melhora muita coisa, sabe? Sim, com certeza. Se você der mais possibilidades, mais acesso certo. e você restringe ou dificulta a entrada da pessoa na marginalidade. Exato, exato. E aí com isso eu tenho uma percepção dessa parada. Mas eu sou empresário, então isso aqui é uma empresa, querendo ou não. Então tem alguns lados da direita que eu defendo. Eu sou um cara muito ponderado nisso. E aí quando eu falo que ele tá errado, quando o Sérgio Moro, as pessoas, esquerdista, não sei o quê, blá, blá, blá. E não é, gente, é porque realmente você tá vendo que o cara que estudou, não sou eu que tô falando, tá ligado? Sim. Inúmeros juristas falando que ele realmente... Não, a manipulação foi latente, a manipulação foi provada. Existem alguns lunáticos que vão dizer que a conversa, não existe a veracidade da conversa, pelo amor de Deus. E houve, inclusive, depois bate-boca entre Bolsonaro e ele, que ele tinha aspirações a ter um cargo no STF, enfim, né? Imagine como devem ser os bastidores disso aí, deve ser muito Inclusive, eles eram do mesmo lado, hoje em dia são lados opostos. São lados opostos, né? Ele apenas queria ser juiz numa vara criminal lá em Curitiba. Vi de primeira instância ainda. Né? Entendeu? Então, o que eu me chateio, aí eu falo, é que as pessoas que são envolvidas, principalmente advogado, né? Defendem um cidadão desse e o que aconteceu, isso não pode. Esqueça Lula, se você gosta ou não da pessoa. É isso, eu acho que esse caso especificamente você tem que esquecer. Como o cara de Yuri também, você tem que, se você gosta dele ou não. Exatamente. É o lado direito, velho. Eu acho que. Exatamente. Você não tá ali julgando a pessoa que ele foi, você tá julgando aquele caso específico. Exatamente. Se você gosta do cara ou não, é outros 500. Tá justamente, a gente tem que analisar o que aconteceu. Pô. O que aconteceu não tá correto. Não tá correto, você não pode justificar um erro pelo outro. Já começa assim. Então, ele estava errado na sua visão? Não tem problema. Dê direito a um julgamento. Justo. Os fins não justificam mesmo no direito, pode, né? Não pode justificar. Não tem como. Não tem como.